Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 18 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, em algumas versões o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que viesse a se arrepender da sua prostituição, mas não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que a adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo isso a vós, os restantes, que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não lhes porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você diz amém? Amém. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar, agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, sou grato a Ti, seu Deus, nesta hora, pela oportunidade que mais uma vez nos dá de estarmos meditando na Tua palavra. Quero eu te pedir que o Teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento para que venhamos compreender tudo aquilo que deseja nos revelar aqui nessa noite. Que o Senhor fique à vontade, seu Deus, em nosso meio de uma maneira muito especial. Assim como o Senhor se moveu em nosso meio durante os louvores, que o Senhor possa estar se movendo, seu Deus, no meio da sua casa durante a pregação da Tua palavra. Ser servido, seu Deus, de completar tudo aquilo, seu Deus, que na nossa limitação nós não conseguimos comunicar, e faz a Tua obra em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sente glorificando ao nome do Senhor, que Deus é bom. Queridos, como nós já há algumas semanas temos falado sobre as cartas de nosso Senhor Jesus Cristo às igrejas da Ásia, nós já falamos aí sobre algumas cartas. Hoje estamos na quarta carta e vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma também igreja da Ásia Menor, da qual o Senhor Jesus Cristo dirige uma carta através da instrumentalidade do teu servo João. Hoje, Tiatira é uma cidade que fica ali na região da Turquia, por nome de Aksar, que se chamava Castelo Branco. Mas na época em que João escreve essa carta, o nome dessa cidade era ainda Tiatira, ou Tiatreia, do grego, que significa filha. O que eu acho interessante é que essa cidade, ela tinha a sua economia girando em torno da confecção de tecidos, indústrias de tintas como a púrpura, indústrias também do ferro como o bronze polido. E o que eu acho muito legal é que a primeira crente convertida dessa cidade foi Lídia. Isso você pode ver lá em Atos 16:4, que Paulo, quando estava pregando em Filipos, ele encontrou esta mulher, que era da cidade de Tiatira, mas que estava em Filipos ali, por uma questão de comércio, talvez ali vendendo a sua púrpura, e através da pregação do Evangelho, ela chegou a ser alcançada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e assim foi salva. Só que o que eu acho muito interessante é que, embora essa cidade expressivamente fosse uma das menores das cidades comentadas no Apocalipse, ela foi a cidade cuja igreja recebeu a maior carta.
se você recordar das que nós já falamos e avançar naquelas que ainda nós vamos falar, a igreja de Tiatira, ela recebeu a maior carta destinada do livro do Apocalipse. Isso por quê? Porque era uma igreja que, embora estivesse numa região pouco relevante, ela possuía uma relevância muito grande no reino de Deus. Essa cidade, ela possuía ali muitas indústrias devido ao comércio. E por conta das muitas indústrias, haviam ali o que nós chamamos de clubes ou sindicatos, que naquela época tinham outros nomes como guildas comerciais. E esses sindicatos, da qual as pessoas que moravam nessa cidade, eles trabalhavam nas suas funções, nas indústrias, no comércio, e eles eram meio que obrigados a participar de sindicatos que havia em Tiatira. Se as pessoas não participassem desses sindicatos, se elas não se convencionassem, se elas ali não se alinhassem participando dos sindicatos locais, ela praticamente se excluiria da vida econômica da cidade. Então, ela correria o risco de não conseguir desenvolver o seu trabalho, correria o risco de não conseguir ali desenvolver os seus negócios, de prosperar na sua empresa. Então, aqueles crentes que se convertiam ao Senhor Jesus, eles começaram a enfrentar um grande dilema em relação à sua vida espiritual e à sua vida comercial, ao seu trabalho. Porque nesses clubes, nesses sindicatos, nessas guildas comerciais, eram promovidas recorrentemente festas para ali estarem reunindo todos aqueles que eram cadastrados nessas guildas comerciais. E essas festas faziam-se grandes banquetes. E como cada sindicato possuía um patrono espiritual, ou seja, uma entidade, um Deus a qual eles prestavam contas, as comidas que ali eram servidas eram oferecidas a esses deuses. Eram sacrificadas a essas entidades espirituais, patrono desses sindicatos comerciais. E, se não bastasse, ali as refeições serem sacrificadas aos ídolos. A maioria dessas refeições, dessas festas, nas quais todos aqueles que eram filiados aos sindicatos eram obrigados a participar, elas terminavam em orgias sexuais. E quando uma pessoa que pertencia a esse tipo de relacionamento patronal, que pertencia a esses sindicatos comerciais, elas se convertiam ao Senhor, elas tinham que escolher entre a sua vida profissional e o seu relacionamento com Deus. Foi diante dessa situação, dessa cidade, que Jesus Cristo ele vai escrever, através de João Batista, essa carta a essa igreja, para cuidar dessa igreja que estava vivenciando um momento muito difícil, um momento em que os crentes estavam vivendo um grande dilema nas suas vidas, um dilema entre fazer aquilo que agrada a Deus ou sucumbir diante das pressões sociais e comerciais da cidade. E essa era a grande dificuldade. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pega João e orienta ele a escrever essa carta à igreja, ao pastor dessa igreja, ele começa ali dizendo o seguinte, olha, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, versículo 18, isso diz o Filho de Deus. Isso diz o Filho de Deus. Jesus Cristo é a única carta em que ele vai se apresentar como Filho de Deus. Nós bem sabemos que ele é o Filho de Deus, mas quando ele vai se revelar a João, ali no capítulo 1 do Apocalipse, ele se apresenta como Filho do homem. Mas como ele está se revelando para uma igreja, cujo significado do nome dela é filha, Deus está falando, olha só, quem está falando aqui é o Filho, mas não é do homem. Quem está falando aqui é o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele é aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Aquele que é capaz de prescrutar não somente toda a terra, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, a passear sobre a terra e atentar sobre as obras dos filhos dos homens, mas também os seus olhos, como chama de fogo, conseguem enxergar aquilo que vai no mais íntimo de cada um dos teus servos. Você leu aí, no versículo de número 23, que ele é aquele que sonda mentes
e corações. Jesus Cristo não sabe somente aquilo que fazemos, mas o motivo pelo qual nós fazemos. Seus olhos prescrutam o mais íntimo da nossa alma. E ele ainda diz mais, aquele cujos pés são como bronze polido. Cujos pés são como bronze polido, isso é, aquele que tem poder para esmagar os seus inimigos, que tem controle de todas as situações. Jesus Cristo vai se apresentar ao anjo desta igreja, ao pastor dessa igreja, e ele vai começar a revelar que ele sabe de tudo aquilo que está acontecendo na sua igreja. O que é mais interessante, se você voltar os seus olhos aí no versículo de número 9, Jesus Cristo ele vai falar o seguinte, olha, eu conheço as tuas obras. Isso é, Jesus Cristo está dizendo, olha, eu conheço aquilo que tens feito. A igreja de Tiatira era uma comunidade ativa, possuía um relevante projeto social que ajudava os mais necessitados, socorrendo os vulneráveis. Ela era ativa no seu ambiente social e onde ela estava inserida. Era uma igreja extremamente relevante na sua comunidade. Jesus Cristo está dizendo, eu conheço as tuas obras. E ele diz mais, eu conheço o teu amor. Jesus Cristo está falando para aquela igreja, olha, eu sei que você ama de verdade. E o amor é o distintivo de um verdadeiro discípulo de Cristo. O distintivo de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é o amor. Ele falou o seguinte, olha, vós sereis meus discípulos se amardes uns aos outros. E Jesus Cristo está falando assim, eu conheço o amor com que vocês amam. E eu sei que ele é legítimo, eu sei que ele é verdadeiro. Ele diz mais, eu conheço o teu serviço. O ativismo religioso da igreja de Tiatira não passava despercebido aos olhos do nosso Senhor. Eram tanto que aquela comunidade estava sempre pronta a se doar, estava sempre pronto a fazer algo em prol daqueles que eram mais necessitados, em prol do reino, em prol da igreja, em prol da comunidade. Era uma igreja relevante ali naquela região. E ele diz mais, eu conheço a tua paciência. Paciência é sinônimo de perseverança. É a capacidade de suportar determinadas situações, ainda que incômodas, ainda que muitas vezes doloridas, sem perder o autocontrole. É a capacidade de tolerar provações e dificuldades, privações, sem desanimar. Jesus Cristo está falando assim, olha, eu conheço a sua paciência, eu conheço a sua perseverança, eu conheço o seu estado de espírito, eu conheço as suas provações, as suas privações, eu conheço que você tem suportado tudo isso. E ele vai dizer mais, e eu sei também que as suas últimas obras são ainda maiores do que as primeiras. Ou seja, não era uma igreja estagnada, não era uma igreja de obras incompletas, era uma igreja que começava, continuava e progredia, aumentando cada vez mais as suas obras. E Jesus Cristo está falando assim, olha, eu conheço tudo aquilo que tens feito, sei de todo o seu trabalho, sei de todo o seu empenho, sei de tudo aquilo que você faz. A igreja de Tiatira, ela é referendada no amor, no ativismo religioso e social. Era um exemplo na fé, na paciência e na perseverança. Ela possuía bons eventos e grande sucesso em seus projetos sociais. A igreja de Tiatira é aquele tipo de igreja, pastor, que aos nossos olhos, poderíamos dizer, essa é uma igreja perfeita. É uma igreja que, olhando de fora, poderíamos dizer, não tem problemas, porque ela está cumprindo a missão de Jesus, está empenhada, está engajada no ID de Jesus. O evangelho que ela prega não é um evangelho apenas espiritual, mas também é um evangelho social, que alcança a comunidade local. E Jesus Cristo está dizendo, eu sei de tudo aquilo que vocês têm feito, e que tudo aquilo que vocês têm feito, tem sido bem feito, eu sei disso. Tiago, ele vai fazer uma seguinte declaração acerca da religião verdadeira e que agrada a Deus. Ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus
é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminada do mundo. Tiago ele fala o seguinte: olha, a religião que agrada a Deus é aquela religião que cumpre um lado, mas que também cumpre o outro. E é justamente na segunda parte do versículo que Tiago declara acerca da religião pura e verdadeira, que a igreja de Tiátira não estava cumprindo. Porque aí Jesus Cristo vai falar o seguinte: olha, depois dele falar, eu conheço tudo aquilo que vocês têm feito, as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua paciência, eu conheço que vocês têm progredido, que vocês têm avançado, que hoje vocês fazem muito mais do que no início, que vocês têm crescido na assistência social aos necessitados, porém, eu tenho contra ti, que toleras essa Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, toleras que tu ensine e engane os meus servos para que eles se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. O problema principal da igreja de Tiátira não era a sua tolerância em relação a essa mulher chamada Jezabel. É possível que o nome desta mulher, dessa falsa profetisa, seja Jezabel. Mas, no entanto, é muito mais provável de que esse seja um codinome aonde relaciona esta falsa profetisa com a Jezabel do século 9, que era uma princesa sidônia, que casou-se com Acabe e que veio para o reino de Israel no norte e promoveu ali no meio do povo de Deus uma grande idolatria a Baal, bem como uma prostituição, uma promiscuidade tremenda, aonde ela se levantou contra os homens de Deus, contra os profetas de Deus, para persegui-los e matá-los, com o objetivo de se tornar única, promovendo então o culto a Baal. Jezabel é símbolo na Bíblia Sagrada de idolatria e prostituição e imoralidade sexual. Tanto é que a filha dela, Atalia, herdou essa dinâmica da sua mãe, e quando ela se aparenta com o rei do sul, ela desce para o reino do sul e também vem como uma avalanche de prostituição e idolatria no reino do sul, o reino que era da casa de Davi. Por isso é bem provável que talvez o nome desta mulher não seja Jezabel, ainda que haja a possibilidade, mas sim que seja uma referência à esposa de Acabe. Uma mulher adúltera, pecadora, que tinha uma proposta no seu coração de servir a Baal a qualquer custo, nem que para isso tivesse que matar todos que opôssem a ela. E a Jezabel de Tiatira, a semelhança da Jezabel do reino do norte, ela ensinava e seduzia os servos de Deus. Se você observar na sua Bíblia, João está dizendo o seguinte: ela está ensinando e induzindo, enganando os meus servos, para que eles se prostituam e comam das coisas da idolatria, dos sacrifícios da idolatria. E o incentivo da prática de comer coisas sacrificadas a ídolos, talvez você não saiba, mas a Bíblia diz que e chama isso de medo dos demônios. Só que eu quero que você atente-se comigo ao texto, porque antes de Jesus Cristo tratar com Jezabel, ela primeiro vai tratar com a igreja. Volte os seus olhos aí, no versículo 20, onde diz assim: eu tenho porém contra ti, que toleras a Jezabel. O erro da igreja de Tiatira foi acreditar que, por estar fazendo um grande trabalho social, poderia relaxar no ensino bíblico. Possivelmente, a ênfase que eles davam em amar o próximo tenha feito eles deixado de vigiar na pureza doutrinária que estava acontecendo na sua igreja, ao ponto de permitir que essa Jezabel ensinasse no meio do seu povo um liberalismo moral que estava destruindo a igreja do Senhor e fazendo com que muitos dos servos do Senhor se contaminassem. Aí que eu digo o seguinte:
Se a tolerância com as pessoas é uma virtude que merece ser incentivada, a tolerância com o pecado precisa ser confrontada. Uma coisa é você ser tolerante com a pessoa, outra coisa é você ser condescendente, conivente, tolerante com os erros dessa pessoa. Porque ao sermos coniventes, ao sermos condescendentes, ao tolerarmos o erro, nós estamos nos fazendo cúmplice dos erros. Paulo advertiu aos anciãos da igreja de Éfeso, quando os chamou para falar com eles em Mileto. Isso está narrado lá no capítulo 20, no versículo 29 e 30 de Atos, onde ele falou o seguinte: olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ou seja, Paulo está falando assim, olha, quando eu sair, eu sei que muitos virão de fora para vos atacar, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mas ele ainda cumprimenta e diz o seguinte: e eu sei também que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Paulo está falando assim, haverá ataques externos, mas haverá também levantes internos. Como a igreja de Tiatira era uma igreja forte, ela resistiria facilmente a um ataque externo. Mas, no entanto, o diabo infiltrou naquela igreja uma mulher, uma falsa profetisa, para destruir a igreja, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quem aqui já comeu goiaba no pé? Você olha lá para a goiaba, bonita, viçosa, amarelinha, pega no pé e dá aquela mordida gostosa, e ela está docinha. E aí quando você olha para outra parte, o ruim não é você achar o bicho, o ruim é você achar metade do bicho. Sabe qual é o problema? A igreja de Tiatira permitiu-se infiltrar-se dentro dela o bicho da goiaba, que estava apodrecendo a igreja de dentro para fora. Aos olhos daqueles que olhavam naturalmente, a igreja de Tiatira era uma igreja perfeita, não tinha problemas. Mas, no entanto, aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela igreja tinha um problema sério. E sabe qual é o mais interessante? O diabo infiltrou essa mulher nessa igreja com o objetivo de destruir a igreja de dentro para fora. Mas você nunca vai ver nenhuma Jezabel, e agora eu quero usar o nome dela, esse codinome para identificar como um falso mestre, como um falso profeta, se auto-intitulando de Jezabel. Uma Jezabel nunca vai dizer que ela é Jezabel, assim como um bêbado nunca vai assumir que ele é um bêbado. Mas, no entanto, por causa disso, ela muito provavelmente vai se ofender com aqueles que não toleram seus ensinos errados. Martin Luther King, ele diz uma frase que é o seguinte: olha, para criar inimigos, não é necessário você fazer uma declaração de guerra, basta apenas você dizer o que pensa. A repreensão de Jesus Cristo à igreja de Tiatira foi porque, para não ofender, para não magoar, para não criar inimizade, eles se tornaram tolerantes e condescendentes com aquela falsa profetisa. E ainda que não concordasse com aquilo que ela ensinava, permitia, por questões pessoais, e ainda que não lhe concedesse talvez o púlpito para pregar, permitia que ela disseminasse os seus ensinos pelos bastidores da igreja. E Jesus Cristo está falando com João: João, escreve isso. Eu tenho, porém, contra Tiatira, que ela permite que Jezabel fique no meio dela, disseminando mentiras, disseminando heresias, ensinando o meu povo a se prostituir e a comer coisas oferecidas a ídolos.
o pastor de Tiatira, ele não assumiu a responsabilidade de expurgar aquela falsa profetisa. Porque a Bíblia não diz que ela era profeta, a Bíblia diz que ela se dizia ser profeta. E profeta que é profeta não precisa se autodenominar, são as pessoas que reconhecem ele, não é ele quem diz quem é a igreja quem dá testemunho dele. E no entanto, o pastor permitiu isso. E aí tem uma frase de Victor Hugo que diz exatamente o seguinte: quem poupa o lobo, sacrifica o rebanho. É por isso que o Senhor Jesus Cristo está direcionando essa carta diretamente à igreja de Tiatira para falar o seguinte: olha, por você tolerar Jezabel, você está permitindo que o bicho da goiaba apodreça a fruta por dentro. Qual era o ensino de Jezabel? A Bíblia vai dizer o seguinte: ela induzia os servos de Jesus a comerem as coisas sacrificadas. Como nós falamos anteriormente, para participar daqueles sindicatos da cidade, as pessoas precisariam frequentar as festas pagãs e comerem os sacrifícios da idolatria. Só que isso confrontaria diretamente o princípio da santidade e o princípio da glória de Deus. Para essa situação, Jezabel apresentou uma solução. A saber, para vencer Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência pessoal. Nesse ponto, ela argumentava que não havia nenhum problema participar da mesa dos ídolos, uma vez que o objetivo era proteger o seu ganha-pão. Que se tivesse que mentir, trapacear, dormir com o chefe, era válido, tudo era permitido, desde que o propósito fosse o sustento da sua própria família. Talvez ela alegasse: não faz sentido servir a Jesus vivendo uma vida separada, se isso custasse uma vida melhor para os seus filhos. Qual é a vantagem de servir a Deus? Se para isso você precisa abrir mão de aproveitar os benefícios que o mundo pode te oferecer. Jezabel, ela aproveitou uma necessidade de uma aceitação comercial para promover os seus ensinos pervertidos acerca da vontade de Deus para a vida dos seus servos. E hoje muitos estão nessa mesma situação, sucumbindo aos ensinos de Jezabel, porque estão buscando a aceitação do mundo, estão buscando não perderem privilégios, estão buscando não perderem os seus benefícios, não perderem dinheiro, não terem condições financeiras diminuídas, simplesmente para se curvarem à mesa dos ídolos, fazer aquilo que o mundo faz, se associando com eles, partilhando da mesma mesa deles, comendo das coisas imundas que são oferecidas por eles, para que não possa perder prestígio. E muitas das vezes nós estamos sucumbindo a esses ensinos dessa falsa profetisa. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, João vai falar o seguinte: filhinhos, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitos cristãos estão caindo no engodo do diabo, nas doutrinas de Jezabel, por causa de suas situações financeiras, por não abrir mão. Ei, cuidado, porque ao se fazer amigo do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Tiago, irmão de Jesus, ele não era tão polido contra Pedro, e ele vai escrever lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: infiéis. Na minha versão diz: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero que você entenda algo muito importante aqui nessa noite. Servir a Deus pode te custar tudo.
E o problema é que nós estamos, como muitos daqueles crentes da igreja de Tiatira, não dispostos a abrir mão, não dispostos a renunciar de uma boa vida, de uma situação financeira melhor, para podermos agradar a Deus, uma vez que nos convém. Só que quem vive por conveniência do mundo não consegue viver por experiências com Deus. Quem está cedendo ao mundo vai acabar abrindo mão do céu. E servir a Deus pode te custar tudo. Mas, no entanto, vai valer a pena. Vai valer a pena, posso te garantir isso, vai valer a pena. Nós temos a garantia do nosso Senhor Jesus Cristo que vai valer a pena. Vai valer a pena a gente abrir mão do mundo, abrir mão dos nossos caprichos, dos nossos deleites, das nossas vontades, abrir mão de uma condição financeira melhor. Se isso custar a nossa santidade, vai valer a pena. Porque enquanto muitos estão buscando sucesso e realização pessoal aqui na terra, sucesso para aquele que teme a Deus é um dia chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e ouvir da parte dele o seguinte: olha, bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco e agora sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Isso para mim é sucesso. O segundo ensino de Jezabel era o seguinte: ela induzia os servos de Jesus à prática da imoralidade sexual. Ela enganava, dizendo que para vencer o pecado, você precisa provar do pecado. Que não há mérito em você viver uma vida de santidade, sem que antes você tenha provado a promiscuidade. Como poderíamos dizer que amamos a Deus, sem que antes tenhamos conhecido os mistérios e as coisas profundas de Satanás? Ela torcia as Escrituras, alegando que a graça de Deus havia alcançado os crentes no problema raiz espiritual, que é o pecado original, e que os pecados agora cometidos de ordens morais, pessoais, atuais, não influenciaria nada na sua relação com Deus, nem na sua vida no céu. Hoje, muitas igrejas têm incentivado esse mesmo ensino, um ensino pernicioso, licencioso, pervertido, que incentiva os crentes a viver uma vida irresponsável, leviana e sem compromisso com a palavra de Deus. Ei, foi esse mesmo ensino que destruiu muitas igrejas da Europa, que foram palcos da reforma protestante e que hoje agora são boates. Foi esse mesmo ensino que destruiu a igreja de Tiatira, porque o pastor não resolveu o problema da igreja dele. A história vai dizer que a igreja de Tiatira não sobreviveu mais 100 anos. Ela foi a primeira igreja a se acabar. E é esse mesmo ensino que tem distorcido muitas igrejas na atualidade, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, sabe por quê? Porque vem ensinar que você pode andar com Deus e com o diabo. Vem ensinar que você pode estar na igreja e no mundo. Vem ensinar que você pode viver uma vida de santidade apenas no espírito, mas viver uma vida de promiscuidade na carne, e que isso não lhe afeta nada. Ei, eu quero lhe dizer uma coisa: o diabo aceita você ir sábado para a balada e domingo vir para a igreja. Isso ele aceita. O diabo aceita você durante a semana ficar ouvindo músicas seculares e no domingo você aqui na igreja estendendo as mãos e louvando ao Senhor. Isso o diabo aceita. O diabo aceita você, namorada, dormir com o seu namorado e depois vir para a igreja no culto. O diabo aceita. Sim, o diabo aceita você encher a sua cara de cerveja no domingo pela manhã e no primeiro domingo vir para a igreja tomar santa ceia. Porque ele sabe que você fazendo isso, você come indiscriminadamente à mesa do Senhor e faz isso para a sua própria condenação. Isso ele aceita. Mas a questão não é o que o diabo aceita ou não. A questão é que Deus não aceita. A questão é que Deus não aceita. Para ir para o inferno, eu quero lhe dizer isso: você pode continuar vindo na igreja e continuar vivendo do mesmo jeito como você tem vivido no mundo, fazendo as mesmas coisas que você faz, mas se você quer ir para o céu,
A coisa é diferente, você precisa renunciar ao mundo, renunciar o seu pecado, renunciar os desejos da sua carne, renunciar os seus erros. Você precisa mudar de vida. Falamos e eu repito, Deus nos salva do pecado e não no pecado. Quem quer servir a Deus precisa de viver uma vida santa. Não adianta nós sermos ativistas sociais se nós não somos íntegros na nossa espiritualidade com Deus. A igreja do Senhor, ela está aberta a todos, mas ela não está aberta a tudo. A igreja do Senhor está aberta a todos, mas ela não está aberta a tudo. Eu quero lhe dizer que a porta do céu, ela continua aberta, mas ela continua sendo estreita. Ela não passou por reparos para alargar, para satisfazer as suas conveniências pessoais. Jesus Cristo continua dizendo na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem amar a sua vida, perdê-la, mas quem por amor de mim perder a sua vida aqui na terra, acha-la no céu. Quais as consequências de sermos tolerantes com o pecado no meio da igreja? Primeiro, divisão e conflito. A tolerância com o pecado pode criar divisões dentro da igreja, gerando conflitos e desunião entre aqueles que querem viver uma vida de santidade e aqueles que querem viver uma vida de pecado. Segundo, perda da bênção de Deus. A tolerância com o pecado pode resultar na perda da bênção e a proteção de Deus sobre a nossa vida, bem como a sua provisão e a sua boa mão sobre o nosso grupo. Quer ver um exemplo? Jonas. Jonas fugindo do propósito de Deus foi o suficiente para que todo um barco quase viesse ao naufrágio. Jonas. O erro do capitão não foi outro senão dar passaporte para ele entrar no seu navio. Só que ele não se preocupou se aquele que estava entrando no seu navio era bênção ou maldição para a sua tripulação. O único Jonas fora da vontade de Deus pôs quase o navio todo a pique. Um outro exemplo, Acã. 30 soldados perderam a vida pelejando contra uma pequena cidade de Ai, logo após uma grande vitória sobre Jericó. Porque Acã, que havia furtado coisa roubada e amaldiçoada, estava entre eles, e por causa deles o Senhor falou: vocês não vão poder resistir aos vossos inimigos, enquanto não eliminardes a coisa maldita do vosso meio. E às vezes nós estamos lutando, pelejando, orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor para que o Senhor esteja agindo, fazendo com que a sua graça se estenda sobre o nosso departamento, sobre o nosso grupo, sobre a nossa igreja, e muitas vezes a coisa não vai, não flui. Por mais que nos esforcemos, por mais que batalhemos, por mais que nós nos empenhamos, as coisas não acontecem como poderiam estar acontecendo. E aí a gente olha para o lado, na igreja do outro flui, que é uma beleza, e eles não se dedicam tanto quanto nós. A gente olha para o departamento do lado e as coisas fluem maravilhosamente, e a gente não vê que eles fazem grandes esforços, enquanto nós nos matamos de trabalhar e conseguimos resultados mínimos, quando não, conseguimos resultados até negativos. Por quê? Porque muitas vezes estamos com Acã ou Jonas no nosso grupo, com uma Jezabel no nosso meio, com o bicho da goiaba no nosso fruto. O que acontece se nós tolerarmos o pecado no nosso meio? Corrupção espiritual. Permitir que pessoas que estejam vivendo uma vida de erro permaneçam no nosso meio como qualquer um outro, faz com que haja uma normatização do pecado. As pessoas vão chegar naquele grupo e ver que aqueles que estão vivendo uma vida santa, eles têm os mesmos privilégios daqueles que estão vivendo uma vida errada. Ei, por que eles vão querer mudar de vida? O pecado se torna uma coisa normalizada, normatizada. A pessoa vem para a igreja e se chega aqui e encontra uma igreja que é tão quão igual lá no mundo,
Que mudança espera que venha ter na vida dessa pessoa que está chegando agora? Nenhuma. Ei, Deus te chamou para viver uma vida santa. Deus te chamou para viver uma vida santa. Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus Cristo. Quarta consequência de tolerarmos o pecado no meio do nosso povo: perda do testemunho diante da comunidade. Se nós, como igreja, como servos de Jesus Cristo, perdermos o nosso testemunho, nós perdemos a nossa força moral e espiritual no lugar onde a gente está inserido. Porque as pessoas vão olhar para nós e falar assim: para ser crente como eles são, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Deixa eu caminhar para o final. Após tratar com a igreja de Tiatira, Jesus Cristo vai tratar agora com Jezabel. Volte os seus olhos aí no versículo de número 21. O Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: olha, eu dei-lhe tempo para que ela pudesse se arrepender da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. O Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: olha, eu dei tempo para que ela pudesse se arrepender, mas ela não se arrependeu. Sabe, o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de vir sobre nós com o juízo, Ele estende sobre nossas vidas a sua boa misericórdia. Antes dele defragar o seu juízo, Ele nos dá tempo, pela causa da sua muita misericórdia. Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E Jesus Cristo está falando o seguinte: olha, eu dei tempo para ela se arrepender da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Eu quero dizer que Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. Isso não glorifica a sua vida. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para os homens. Mas, no entanto, todos os que rejeitarem a graça de Deus, persistindo viver uma vida de pecado, chegará uma hora em que não haverá mais oportunidade para você se arrepender. O texto é claro ao afirmar que Jesus Cristo deu tempo e oportunidade para ela se arrepender, mas que ela, na sua responsabilidade pelo arrependimento, rejeitou. O sentimento de Jesus Cristo que ele revela nessa carta para essa única mulher chamada Jezabel é o mesmo sentimento que ele revelou quando ele estava aqui e viu Jerusalém. Ele disse o seguinte lá em Mateus 23, 37: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas ele diz: mas tu não quisestes. Mas tu não quisestes. Não foi Jesus quem rejeitou Jezabel, mas foi ela quem rejeitou Jesus Cristo no tempo da sua oportunidade. Um dos grandes males do ser humano é que nós abusamos da longanimidade de Deus e deixamos para amanhã aquilo que tem urgência de ser feito hoje. Aquilo que tem urgência de ser feito hoje. Deus trata conosco no hoje. Paulo vai dizer: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te ouvi no dia aceitável, porque hoje é o tempo da oportunidade, hoje é o dia da salvação. A salvação não é para amanhã, a salvação é para hoje, para agora, porque o amanhã a Deus pertence, mas você não sabe o que pode acontecer. Jerusalém rejeitou Jesus Cristo e por isso ela foi rejeitada pelo Senhor. Romanos capítulo de número 2, versículo 4, e assim eu já vou caminhando para o final. Paulo ele vai falar o seguinte: ou despreza as tuas riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que é a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti o dia da ira na manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas
obras. Paulo vai dizer: vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória, a honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente judeu e também grego, mas também glória e honra e paz àquele que faz o bem, primeiramente judeu e também o grego. E aí Paulo diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Ele nos julga segundo o nosso coração, aquilo que nós fazemos para Ele. Como a misericórdia de Deus foi rejeitada por Jezabel, a sentença de Deus veio. Versículo 22, o Senhor diz o seguinte: eis que eu a porei numa cama. Versículo 23, ele diz: eu ferirei os seus filhos de morte. Eu quero dizer algo muito importante que a Bíblia diz: Deus tarda em irar-se. Mas a Bíblia não diz que Ele não se ira. Ele tarda em irar-se, mas Ele se ira. Essa doutrina que ensina os pecadores a serem apenas a acreditar no amor de Deus, ela é capaz de levar essa pessoa para longe do temor a Deus, transformando eles de pecadores ignorantes em pecadores inconsequentes. Versículo 22, acompanha aí. Para Jezabel, o juízo era inevitável, mas Jesus Cristo diz: sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. Se não se arrependerem. Jesus Cristo está falando o seguinte: para Jezabel já foi. O tempo da oportunidade dela passou. O juízo agora chegou para ela. Vou botar ela numa cama, vou matar os filhos dela. Ela não terá descendência. Assim como a Jezabel, esposa de Acabe, teve toda a sua descendência extirpada. Jesus Cristo está falando o seguinte: olha, vou matar os filhos dessa mulher. Mas aqueles meus servos, que erraram por causa dela, que transgrediram os meus mandamentos por causa de um ensino errado, Jesus Cristo está dizendo assim: olha, para eles ainda há uma oportunidade. Porque a tribulação virá, caso eles não se arrependam. Ei, o arrependimento é algo necessário na vida de todo aquele que deseja servir a Deus. Atos 17:30, Pedro vai falar assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Eu não sei o que você está esperando para mudar de vida, para assumir um compromisso maior com o seu Deus, para abandonar essa vida de pecado. Jesus está dizendo: ei, tem tempo ainda, mas esse tempo pode acabar. Porque o tempo acabou para Jezabel, mas o tempo ainda não acabou para mim e para você. Por isso ele está falando: se arrependa. Se arrependa. Diz aí: vou ferir os seus filhos de morte. E aí eu fecho, o grupo de louvor já pode subir. Um dos motivos pelos quais Deus pune o pecador é, em primeiro lugar, para executar a sua sentença de juízo. Mas, em segundo lugar, é para dar exemplo para aqueles que estão caminhando na mesma direção, para que eles possam volver atrás e se arrependerem dos seus atos. Deus não toma o culpado por inocente. Volte os seus olhos ao versículo de número 24. O que diz aí? Mas eu vos digo, a vós
e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Jesus que está falando para aqueles que não se corromperam como aqueles que se corromperam com Jezabel. Ele está falando o seguinte: olha, eu digo para vocês que aí estão sendo que meio que excluídos no meio da igreja, por não se envolverem com essa doutrina por ela ensinada, por não conhecerem, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não lhes porei, mas pelo contrário, o que tendes, retende até que eu venha. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Jesus Cristo disse: aquilo que tendes, retende até que eu venha. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. A minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim: você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está dizendo que o errado é certo que o certo vai passar a ser errado. Aquilo que é de Deus continua sendo de Deus e vai continuar sendo. E se existe uma coisa que é de Deus e Ele vai sempre defender, é que o seu povo seja um povo santo, seja um povo separado, seja um povo consagrado ao Senhor. Jezabel tentou induzir os servos do Senhor a serem coniventes com as coisas do mundo, ensinando a eles uma doutrina leviana, permissiva, liberal, que fazia com que eles pecassem contra o Senhor, transgredindo a sua santidade diante de Deus. Mas havia um povo no meio daquela igreja, que mesmo distante de toda aquela situação, se negava a se corromper com os pecados de Jezabel. E Jesus Cristo fez uma promessa a eles, o seguinte: olha, aquilo que tu tendes, retenha até que eu venha. Sabe o que ele está dizendo? A sua santidade guarda até o fim. A tua santidade guarda até o fim. Aquilo que tens, retém até que Jesus Cristo venha. Eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele já está voltando. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, irmão, que Jesus Cristo está voltando. Vai valer a pena você ouvir do Senhor Jesus Cristo: olha, aquele que vencer e aguardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Não vale a pena você se curvar diante desse sistema corrupto que há no mundo, porque se você se guardar em santidade até a volta de Jesus Cristo, Deus vai te dar autoridade sobre todas as nações. Ele está dizendo: olha, guarda até o fim. A igreja não é um ônibus que solta um e entra outro. Não é o objetivo de Deus de ser a igreja, sei. Mas a igreja é uma carruagem que vai levar os filhos de Deus para o céu, porque Jesus Cristo está em nosso meio. E é Ele aquele quem nos garante a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: olha, o versículo final: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando para você hoje: o tempo de arrepender-se é agora. A oportunidade que nos é dada é agora. Para Jezabel não tinha mais jeito, mas para você, para mim, ainda tem. Porque Deus, Ele te trouxe você aqui nessa noite, para que você pudesse ouvir os louvores que foram aqui louvados, a mensagem que foi aqui pregada, para que o Senhor falasse ao seu coração:
eu estou te chamando ao lugar de arrependimento, eu estou te chamando ao lugar de conserto, eu estou te chamando a um lugar de alinhamento para a sua vida espiritual, porque do jeito que você está caminhando a passos largos para o inferno. Mas se nessa noite você assumir diante de Deus um compromisso de colocar a sua vida no altar do Senhor, se comprometer com a sua palavra, não dar mais ouvidos aos falsos profetas, a essa Jezabel que é pelo mundo, ei, Deus vai mudar completamente a sua vida. Amém?